Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, eu queria começar dizendo que eu tô ouvindo o feedback que todo mundo tá me mandando, todas as mensagens, todos os e-mails, então por favor continuem mandando, realmente é muito importante pra gente continuar melhorando. Então, se você tem vergonha de escrever sua história, seu relato ou qualquer coisa assim, não tenha vergonha, mande pra gente, porque realmente eu leio tudo e sempre dou uma atenção especial para tudo que me mandam, então por favor continuem mandando para mim. Tudo que vocês mandam é extremamente valioso tanto para mim quanto pro podcast, porque eu sei que é com carinho, que é para ajudar também a melhorar sempre o podcast, né? E é claro, se você quiser se tornar um dos apoiadores aqui do podcast, é só acessar o PicPay, o Patreon, o Catarse, porque assim você continua fazendo com que o podcast continue evoluindo cada vez mais. E é claro, aqui no começo também fica o meu muito obrigado aos patrões que já apoiam o podcast. Vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Em maio de 2010, meu melhor amigo Andy e eu queríamos fazer um videogame que pensávamos que mudaria os jogos de realidade virtual e o gênero de terror para sempre. Nós dois estávamos fora da universidade, eu com graduação em programação de computadores e ele com design de arte digital. Ambos éramos jogadores ávidos. Acho que jogamos um pouco de quase tudo: corrida, RPG, MMO, esportes. Nós queríamos fazer um jogo diferente de tudo que você poderia obter vindo do exterior. Você poderia chamá-lo de um objetivo ambicioso para alguns aspirantes a jogadores, mas nós dois éramos caras ambiciosos. Andy era um grande fã de terror e foi o primeiro a ter a ideia. Nós tínhamos ouvido falar do cinema 4D que estava sendo introduzido em lugares como Coreia e Londres, onde você não estava apenas assistindo a um filme, mas sentindo e cheirando. Se o filme foi ambientado em uma floresta de pinheiros, havia gatilhos que liberariam o cheiro de pinheiro para o público. Da mesma forma, se os personagens estivessem no convés ventoso de um navio, os ventiladores começariam a soprar para imitar as condições do filme do cinema. Tudo isso para criar uma experiência mais realista e interativa para o espectador, e pensamos que talvez seria incrível tentar implantar isso em um jogo 4D. Obviamente, não tínhamos mão de obra para fazer um jogo inteiro sozinhos. Estávamos muito endividados por causa da escola e não poderíamos pagar pelo hardware de realidade virtual em nossos sonhos mais loucos. Isso, e não tínhamos ideia de como desenvolver a tecnologia necessária para criar a experiência de jogo 4D. Durante o verão seguinte, nós nos conectamos como loucos, lançando nossas ideias para diferentes desenvolvedores, tanto independentes quanto de renome. Havia interesse, mas o conceito 4D ainda estava em desenvolvimento e ninguém tinha certeza se queria investir tempo e recursos nele, sem a garantia de que aquilo iria dar certo. Não vou aborrecê-lo com os detalhes de como isso aconteceu, mas finalmente tivemos um grande avanço em setembro, quando uma empresa independente chamada Systelian nos contatou após nossas tentativas de apresentar a ideia a eles. Eles achavam que tinha potencial e estavam interessados em nos integrar como escritores e programadores. A própria empresa ficaria com os direitos do jogo, é claro, e haveria uma equipe que tomaria as decisões finais durante todas as fases de desenvolvimento. Ainda era mais do que poderíamos ter esperado. Havia uma equipe de 150 pessoas, um terço das quais eram desenvolvedores de hardware. O controle foi construído em uma cadeira acolchoada inclinada, com um fone de ouvido minimalista, que se ajusta ao redor dos olhos e ouvidos do jogador. O joystick e os botões podem ser trocados de braço para acomodar se o jogador for canhoto ou destro. Realmente de alta tecnologia, né? Onde o dinheiro foi realmente investido foi nos simuladores ambientais e nos sensores que seriam anexados ao corpo do jogador para monitorar seu estado físico. Como eu disse, o jogo foi feito para ser um jogo de terror. Nós decidimos pela história de um personagem sem nome entrando em uma mansão mal-assombrada para se livrar de espíritos malignos e sendo perseguido por um demônio. O enredo e o cenário mais clichês que você poderia imaginar, mas era o que estávamos procurando. Queríamos algo que pudesse ser facilmente associado ao medo.
A ideia era que o demônio se alimentava do medo e encontraria mais facilmente se você estivesse com medo. Primeiro, isso assustaria e deixaria o personagem louco, e então o mataria. Os monitores presos ao jogador analisariam os sinais físicos de que o jogador estava com medo: batimento cardíaco acelerado, pupilas dilatadas, respiração difícil, pele pegajosa ou suada, e usavam essa informação para determinar o quão agressivamente o demônio iria agir. Você pode pensar nisso como um experimento social. Você poderia ver como uma pessoa se manteria calma sob pressão. Teoricamente, uma pessoa completamente calma poderia passar por todo o jogo sem muito perigo. Mas os sustos e a atmosfera não permitiriam que você passasse nem do primeiro nível sem deixá-lo ansioso. A verdadeira diversão começou quando o demônio vinha atrás de você. Queríamos mantê-lo sutil, sem sustos. Isso era tirar o jogador da experiência. Se você pensar bem sobre isso, pessoas com experiências paranormais reais nunca relatam um demônio quebrando uma janela de vidro e indo para sua garganta. Eles relatam esbarrões na pele, sussurros nos ouvidos e um som alto à distância. Até mesmo formigamento ou sensações elétricas. Esses foram os tipos de coisas que recriamos. Nós programamos o sistema para entregar essas dicas de áudio sensoriais quando o jogador atingisse um certo nível de ansiedade. Quanto mais assustado você estava, mais sustos você recebia. No início do jogo, você podia ouvir uma respiração pesada ou passos atrás de você. Você podia até sentir pontos frios ao navegar pela mansão. Conforme você progredia e ficava mais tenso, você podia sentir um aperto em seu braço, de uma almofada semelhante à pressão arterial na cadeira que se apertou ao redor do músculo, ou até mesmo um chiado diretamente em seu ouvido, junto com a sensação de respiração. Era elaborado e demorava uma eternidade para ser produzido, mas quando eles te enganavam, era incrível. Eu tive o privilégio de testá-lo durante sua produção. Eles me colocaram na cadeira, apagaram todas as luzes e colocaram os fones de ouvido e também projetaram as imagens que você estava vendo na parede para que toda a equipe também pudesse ver. Os gráficos eram realistas. Eles colocavam os quartos da mansão nos mínimos detalhes. Cerca de 1 ano e meio depois que os sensores foram desenvolvidos e implementados no sistema, começamos a procurar os testadores beta. Começamos a anunciar em revistas e painéis de mensagens para que as pessoas entrassem cegas e jogassem o jogo, fazendo qualquer crítica ou relatando qualquer falha que tivessem experimentado. A maior parte do feedback foi positivo e, após várias revisões, podemos afirmar com segurança que tínhamos um projeto de sucesso. As melhores partes foram os relatórios dos testadores betas, nos quais alegavam ter a sensação de que alguém estava na sala com eles, ou que estavam tendo formigamento ou sensação de calor e frio em partes de seus corpos onde os nódulos não estavam ligados. A sala onde a cadeira e a interface estavam localizadas foi mantida limpa, além do controle, sempre que possível. A equipe foi separada da sala por um espelho unidirecional. Teríamos sido capazes de ver se alguém estava na sala além do jogador, e em 9 entre 10 casos, quando essa coisa foi relatada, não havia ninguém. O outro 1 de 10 foi quando um técnico estava entrando para verificar a interface. Houve momentos em que desabilitávamos e reabilitávamos certas simulações de áudio e outras sensoriais para testar ainda mais quais forneciam mais estímulos do que outras. Durante uma partida, o jogador pode ter os pontos frios e durante a próxima, eles serão desativados. Nunca dissemos aos jogadores quais foram ativados e quais não foram. Os casos mais estranhos foram quando alguém jogando o jogo pela primeira vez relatou uma sensação quando ela estava claramente desativada. Em um caso específico, uma mulher de meia idade relatou que seu cabelo foi puxado delicadamente. Eu posso te dizer agora, isso não tinha sido programado no jogo naquele momento. Foi uma ocorrência estranha, mas que poderia facilmente ter sido atribuída à imaginação. Na verdade, presumimos que a maioria dos casos como esse se deviam ao poder de sugestão. Acabamos de advertir o restante dos testadores beta para não falarem sobre o que passavam, para que as pessoas que chegassem pudessem ter uma experiência o mais autêntica possível. Como costuma acontecer nessas ocasiões, as pessoas começaram a espalhar boatos. Alguns dos meus rumores favoritos foram aqueles que fizeram com que a equipe da Sistelian parecessem cultistas que estavam secretamente sacrificando os beta-testers para o demônio retratado no jogo. Eu não tenho ideia de como aquela ideia resistiu por tanto tempo,
já que não houve absolutamente nenhum relato de ferimentos dentro ou fora do local e cada um dos testadores saiu do prédio com vida. A internet e a fofoca fazem coisas estranhas com as pessoas, eu acho. No entanto, rumores como esses estavam começando a dar uma má reputação a Cistelian. Decidimos que era hora de trazer a mídia para derrotar alguns desses rumores. Nós escolhemos não ter repórteres antes por medo de que outras empresas de jogos tentassem copiar nossos métodos, mas agora parecia um momento tão bom quanto qualquer outro. Recebemos várias ofertas e acabamos aceitando uma de uma popular revista de jogos. A equipe de reportagem veio e nos entrevistou sobre os jogos e as técnicas 4D utilizadas. Aproveitamos a oportunidade para mostrar o prédio a eles e desmascarar os rumores sobre o sacrifício de animais e humanos. Na verdade, foi bem divertido. Após a entrevista, a equipe de reportagem queria experimentar o jogo por conta própria. Todos eles tinham coisas boas a dizer sobre isso, e quando o artigo foi publicado, doações e outros pedidos de entrevistas começaram a fluir. Andy e eu dissemos que deveríamos ter deixado a mídia chegar mais cedo para todos os benefícios que estávamos obtendo. Quanto mais pesquisava nos fóruns da Cistelian, mais começamos a notar tópicos surgindo sobre pessoas que afirmavam estar experimentando as coisas do jogo depois que deixaram a Cistelian e foram para casa. Eles estavam passando pelos mesmos fenômenos sobrenaturais em suas vidas diárias, como no jogo. Em todas as reclamações, eles disseram que sentiram como se alguém estivesse chegando muito perto deles, olhando por cima de seus ombros e respirando em seus pescoços. Eu acho que era uma coisa sobre o demônio no jogo que esquecemos de mencionar. Não tinha senso de espaço pessoal. Os relatórios acabaram envolvendo atividades poltergeist menores e violentas, e as pessoas passariam por isso por dias depois. Os relatórios ajudaram a espalhar ainda mais a palavra, mas não ajudaram com os rumores dos beta-testers estarem sendo possuídos. O tópico mais popular era aquele em que as pessoas davam nome para o demônio do jogo. Eles começaram com o demônio Cistelian, ou espectro Cistelian. Eu gostava muito mais de espectro. Então, chegou o dia em que um jovem de apenas 17 anos, vamos chamá-lo de John, alegou que queria entrar com um processo contra nós porque havia sido arranhado durante seu tempo de jogo. Pelo que me lembro, John estava bem até chegar ao porão da mansão e gritar para que o deixássemos sair. A única evidência dos arranhões foi um conjunto de fotos tiradas depois que ele saiu do prédio. Os arranhões, mostrados nas fotos, eram profundos e vermelhos. Claramente, não algo que tinha sido causado por um humano. Talvez por uma máquina, mas uma inspeção da cadeira não revelou nenhuma peça pontiaguda para fora. O processo acabou sendo arquivado, pois não havia como provar que ele não se coçara antes de entrar. Não é como se fizéssemos um exame de corpo inteiro antes de sentarmos nossos testadores nas cadeiras. Foi nesse ponto que decidimos parar de trazer testadores beta aleatórios e testar o jogo nos últimos estágios de desenvolvimento. Eu fui um dos primeiros a ser amarrado. Eles adicionaram tantas coisas à jogabilidade e tantos outros sinais que eu mal reconheci desde a primeira vez que joguei. Lembro-me de descer a escada depois de explorar uma série de corredores escurecidos, iluminados apenas por uma vela da era vitoriana. Sentindo minhas mãos suar e os cabelos da minha nuca se arrepiarem. O vento do lado de fora da mansão tinha uivado pela última meia hora, e parecia que alguém estava assoviando uma marcha fúnebre. Parei na escada para olhar as janelas, em busca de texturas estranhas que precisassem ser consertadas, quando senti um formigamento na espinha na parte superior das costas, como se alguém estivesse pressionando o peito contra as minhas costas. Não foi apenas no jogo, eu podia sentir na realidade. Estendi a mão e senti apenas a cadeira, mas o que realmente me irritou foi a voz que falou meu nome bem no meu ouvido. Foi sussurrado e muito claro, sem confundir com o vento. Girei a câmera, embora soubesse que não haveria nada para ver. O demônio sempre era invisível. Agora, eu sabia porque alguns dos nossos testadores haviam brincado sobre se sentir violado enquanto jogavam. Eu simplesmente presumi que Andy tivesse pregado uma peça em mim, mas ele jurou de alto a baixo que não colocou nenhum código no jogo para que o demônio dissesse o meu nome. Esse teria sido o meu departamento, não um dele. Ele apenas desenhava peles. Mesmo assim, continuei convencido de que alguém estava apenas se divertindo comigo.
Não havia nem lugar para colocar seu nome. Alguém deve ter pré-gravado aquilo. Joguei pelo resto da área e depois fui para casa para arquivar meu relatório. Era, mais uma vez, tarde da noite. Eu estava puxando o último turno por algumas semanas, pois nosso prazo estava se aproximando. O tempo estava bom até as 2 da manhã, quando o vento aumentou e a chuva começou a cair. Andy e eu vínhamos do meio oeste e estávamos acostumados com o clima bipolar. Eu apenas trabalhei e não liguei. Até que a energia acabou. De qualquer maneira, peguei minha lanterna, sentindo toda a ansiedade do meu tempo no jogo voltando. Mas isso era algo diferente. Era a realidade e eu sabia disso. Minha casa não era assombrada e eu nunca acreditei em fantasmas em toda a minha vida. Meu cérebro disse que era ridículo, mas meu coração acelerado contou uma história diferente. Não pude deixar de sentir cada corrente de ar e ouvir cada rangito das tábuas do assoalho enquanto descia para o gerador, que, é claro, estava no porão. Os degraus de madeira me levavam pela escuridão, e tenho que admitir que, quando cheguei ao concreto, estava pensando em voltar para cima e me enfiar na cama. Obriguei-me a cruzar o andar até o gerador e ligá-lo. Imediatamente, as luzes de emergência piscaram, lançando uma tonalidade vermelha sobre as prateleiras empoeiradas e as ferramentas enferrujadas na bancada. Então, agora eu tinha certeza que também estava no inferno. O caminho de volta não foi tão ruim quanto a descida e me lembrei de que tudo que experimentei no jogo tinha sido apenas isso, só no jogo. Não havia nada com o que se preocupar. O demônio, o espectro de Sistelian, ou o que quer que fosse aquilo, era um inimigo feito de uns e zeros. Não poderia fazer nada comigo. Eu estava no meio da escada, mais ou menos no mesmo ponto em que estava no jogo, quando eu vi meu nome. Na verdade, quando senti claramente alguém agarrar meu pulso com força, tipo espremer de verdade. Gritei e deixei cair a lanterna, que disparou com o impacto. Não havia ninguém lá, mas eu ainda dei um tapa no lugar de onde imaginei que a mão tivesse vindo e gritei a escada acima. Eu não parei até que eu estava fora da porta da frente e na minha garagem, ficando encharcado e não me importando. Peguei meu celular e disquei o número de Andy. Ele disse que sabia como eu me sentia. Durante seu jogo de teste, ele acidentalmente jogou seu personagem no fogo, já que estava tão ocupado vigiando o resto da sala. Todos nós rimos do erro, mas ele não mencionou o fato de, depois de tirá-lo do jogo, ele sentiu uma queimação na panturrilha. Mais tarde, quando olhou para a perna, logo ao chegar em casa, descobriu que tinha uma queimadura de 1º grau bem onde seu personagem havia tocado fogo. Fui até a casa dele e olhei pessoalmente sua perna. Ele já tinha espalhado pomada na área e feito um curativo, mas quando ele puxou de volta, eu estava olhando para uma queimadura vermelha e inchada. Por curiosidade mórbida, liguei para outros membros de nossa equipe que haviam testado o jogo naquele dia. Todos tinham a mesma história. No jogo, Jill ficou em frente a uma janela que se estilhaçou e cortou as mãos enquanto pegava os pedaços irregulares de um vaso de cerâmica que de repente havia caído no chão. O personagem de Mateus foi esmagado por um instante que caiu, e então, quando ele estava entrando no carro, sua porta se fechou quando ele não estava pronto e 3 dedos foram quebrados. Olhei para meus pulsos novamente, onde hematomas escuras e arroxeadas estavam se formando. Não podiam mais ser coincidências. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas não era mais apenas um jogo. O dia seguinte era feriado, e então todos em Sistelian estavam de folga. Convidei qualquer pessoa disposta a voltar à sala de jogos para tentar jogar o jogo mais uma vez. Andy e eu examinamos as possibilidades. O objetivo de todo jogo era o personagem entrar na mansão para exorcizar o demônio. Eles podiam fazer isso coletando velas especiais e depois acendendo-as em um círculo no sótão da mansão. Depois que alguns outros passos foram dados, os demônios seriam forçados a sair de casa e tudo voltaria ao normal. Tinha sido uma noite louca e em qualquer outro momento pensei que seríamos loucos por discutir essas coisas. Pensamos que talvez ao completar o jogo e, por extensão, o ritual, poderíamos parar o que diabos estava acontecendo. Afinal, ninguém até hoje havia terminado o jogo do começo ao fim. O jogo estava tão completo quanto jamais seria. Andy se ofereceu para jogar e, por isso, eu fiquei grato. Talvez tenha sido covarde, mas eu não queria ser o único a entrar. A sala estava extremamente fria enquanto conectávamos os sensores.
Jogamos um cobertor sobre Andy para garantir que ele não congelasse. O resto de nós nos reunimos atrás do vidro unilateral para assistir. Era assustador observar o seu progresso no jogo. Eu conhecia todos aqueles corredores tão bem, tendo trabalhado em seus arquivos de jogos por meses. No entanto, agora tudo parecia novo. Agora que eu tinha certeza de que sabia do que o jogo era capaz, eu assistia a frequência de Andy subir e descer no meu monitor. Seus analisadores de temperatura da pele enlouqueciam toda vez que ele dobrava alguma esquina. Como era para acontecer, ele sentiu o demônio se aproximando quando seu medo disparou. Mas dessa vez, suas intenções foram discretas, quase moderadas. Lutei contra a minha suspeita de que estava apenas ganhando tempo. O demônio era feito de uns e zeros. Os números não fazem mal a ninguém. Eu pensei isso enquanto esfregava meus pulsos machucados. Andy levou 4 horas para percorrer todo o caminho. Ele nem mesmo fez uma pausa para ir ao banheiro. Ele só queria fazer isso tanto quanto nós. Ele rastejou pelos corredores, fazendo o seu melhor para manter a calma apesar dos avanços do demônio. Ele recolheu as 6 velas necessárias para o ritual e depois subiu ao sótão. Então, coisas começaram a acontecer que definitivamente não estavam na programação. As pinturas e vasos de planta do jogo começaram a tremer e voar pelas paredes, claramente voltadas para o personagem de Andy. Na segurança da sala de monitoramento, 2 arquivos tombaram, antes de deslizar pelo chão e derrubar 2 membros da equipe. Fios presos à parede se desconectaram e espalharam faíscas pela sala. Pegando o extintor de incêndio, preparei-me para extinguir qualquer chama que estivesse ali. Andy havia colocado as velas no chão do sótão e estava usando um isqueiro velho para acendê-las. Ele conseguiu acender a 4ª vela, antes de repentinamente pular na cadeira, gritando para que parássemos o jogo. Quando entramos correndo, vi suas mãos se agitando como se ele estivesse tentando arrancar os nós e sensores colados em seu corpo. Talvez fosse parte disso, mas quando olhei mais de perto, percebi que ele estava lutando com algo invisível que o segurava na cadeira. Sua camisa e rosto haviam sido cortados e sangue escorria das feridas. Eu estava com medo de quebrar seu braço, já que estava puxando com tanta força para tirá-lo da cadeira. Finalmente, nós o libertamos e saímos da sala, batendo a porta atrás de nós. O personagem de Andy já havia morrido e a tela de Game Over zombou de nós enquanto lutávamos para chamar uma ambulância. Não dormi o resto do dia e a noite seguinte enquanto esperava no hospital. As feridas de Andy eram piores do que pensávamos. Houve uma enorme hemorragia interna da qual não sabíamos. Os médicos tentaram conter a perda de sangue com transfusões, mas seus esforços foram em vão. Andy faleceu no início da manhã. Uma semana depois, vi uma notícia especial sobre a morte e sua conexão com o jogo Systalion. Eu não poderia culpar quem quer que tenha falado. A polícia atribuiu a morte de Andy ao mau funcionamento do sistema, como se isso pudesse explicar os arranhões e o trauma interno. Nossos supervisores não se importaram. Eles ordenaram que o projeto fosse encerrado e eu fiquei grato. Nunca mais quis ver aquele jogo. A única maneira de voltar para o edifício Systalion seria se aquele quarto fosse demolido e a cadeira desmontada. Embora, para ser honesto, eu não ficaria surpreso se alguém que tentasse desmontá-lo também fosse atacado. Saí da empresa quando foi feito o anúncio de que o jogo seria descontinuado. As pessoas nos fóruns expressaram de tudo, desde decepção até alívio. O jogo havia acabado. Por semanas, não consegui parar de olhar por cima do ombro. Afastei-me da cidade e das memórias que tinha de Andy. Meus colegas de trabalho fizeram uma festa de despedida para mim, apesar de provavelmente terem o direito de me culpar por tudo. Eles disseram que eu ajudei a fazer um jogo que nunca seria esquecido por ninguém que o jogasse. Isso foi muito bom, mas eu estava desesperado para esquecer e passei o resto da minha vida tentando fazer isso. Eu estava sempre mantendo os olhos nas sombras e pulando a cada pequeno rangido. Eu tinha um pequeno medo de ouvir meu nome sussurrado em meu ouvido novamente, o que significaria que tudo o que eu havia criado me seguia, e eu nunca quis pensar nessa possibilidade. A única coisa que eu podia fazer era tentar dormir e, às vezes, ignorar a mão invisível que acariciava o meu rosto. Gostaram da história, seres do Submundo? Eu sei que muita gente não gosta de história de videogame, mas eu particularmente amo creepypasta de videogame. Eu sou um grande amante de terror e jogos e assim, sempre que eu puder trazer, eu vou trazer. Porque além de eu gostar, eu quero que vocês gostem também.
tá bom? Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram e também seguir o nosso canal no YouTube. Ajuda bastante a gente a crescer. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.